E aí, moçada, beleza? Aqui é o engenheiro Bruno da H3N Desenvolvimentos, do canal Curso CNC do YouTube. Hoje eu vou mostrar para vocês a nossa CNC H3N com quarto eixo. Nós vamos fazer a usinagem de uma aliança. Para quem ainda não tem sua CNC H3N, é só entrar aí www.h3n.com.br. Ele vai entrar aí no nosso canal do Mercado Livre e você pode adquirir a sua CNC H3N. Hoje nós estamos trabalhando com essa aqui. CNC H3N com quarto eixo para ourives. Então nós vamos usinar essa aliança, que ela já está posicionada, tá? E hoje eu vou explicar para vocês como fazer alguns tipos de trabalho de uma forma bem simples e fácil. Para quem ainda não é inscrito no canal, eu peço que se inscreva, ative as notificações aí para poder receber sempre o melhor conteúdo sobre o mundo da CNC e da nossa CNC H3N, as videoaulas, para quem ainda está aprendendo a fazer alguns trabalhos, ou até mesmo para quem já sabe e já adquiriu sua CNC H3N e quer aprender coisas novas. Vamos começar então a videoaula. Bom, a primeira coisa é que essa videoaula eu vou separar ela em duas partes. A primeira parte vai ser exclusivamente a parte de programação do equipamento, com explicações sobre fresas e alguns outros trabalhos. A segunda parte vai ser somente a execução, tá? Com auto-level, que é o autonivelamento para poder fazer a curvatura, poder ver a curvatura da sua aliança, que existem vários tipos de aliança. Bom, inicialmente, nada mais é do que um quarto eixo, é um eixo rotativo, que tem que ter uma precisão muito grande, tá? Nossa CNC ela tem uma precisão de 1 milésimo de milímetro, quando os drivers estão setados na posição máxima, e ela trabalha assim com 1 centésimo de milímetro, com os drivers na posição não máximo, que seria o padrão de fábrica nosso. As fresas normalmente que você vai trabalhar, a ponta mais fina que vai ser achado vai ser 0,1 milímetros. Então a precisão do equipamento tem que ser grande para que você consiga ter uma qualidade muito grande em sua usinagem. Tá? Nós da CNC H3N te garante essa precisão grande. Bom, vou fechar aqui então só esses dois sites e vou mostrar aqui para vocês alguns trabalhos que podem ser feitos na sua CNC H3N que já existem no mercado, tá? Por exemplo, esse tipo de trabalho, ó, esse corte coração aqui, até mesmo esse risco, esse chanfro aqui, ou seja, para você poder colocar pedra, fazer determinados tipos de trabalhos diferentes, ó. Por exemplo, trabalho de colocar outra pedra, tá? Trabalho de escrita que você pode fazer na parte de fora, rebaixo, como é o caso desse aqui, ok? Nós, por sinal, usinamos uma aliança dessa aqui, nós temos uma videoaula explicando como que faz, mas vamos falar agora de alguns tipos de fresa e aonde você pode adquirir sua fresa. Nós indicamos a Código G como um lugar que você pode comprar suas fresas e eles garantem as fresas de qualidade, tá? O pessoal lá é muito gente boa, vocês podem entrar aqui, tem o WhatsApp deles aqui em algum lugar que você consegue adicionar, inclusive para fazer a sua compra você tira suas dúvidas e consegue comprar especificamente a fresa para o seu trabalho. Por exemplo, se você fosse fazer esse tipo de corte aqui, ó, você iria utilizar uma fresa desse modelo aqui, ó. Essas fresas são muito baratas, tá? Fresa para CNC de grande porte custa 300, 400, 2 mil reais. Quando você paga aí 75 reais, 50 reais, 25 reais uma fresa, como é o caso dessa aqui, ó, 12 reais, são fresas que a gente considera ela muito barata e sabendo utilizá-la de forma adequada, elas duram muito tempo. Então, a parte de fresa para qualquer máquina de CNC no mercado é essencial. Seria o mesmo de você ter um carro esportivo de alto desempenho e colocar um pneu neles, pneus de carro de passeio comum. Por exemplo, colocar o pneu de um Fusca, numa Ferrari. Você não vai conseguir tirar todo o proveito da Ferrari porque os pneus não permitem. A fresa é como se fosse os pneus. Você precisa de uma fresa de qualidade para que você consiga fazer uma usinagem de qualidade. E é por causa disso que nós indicamos o site aqui da Código G. Tá? Nós não somos patrocinados por ele, nós não temos nenhum tipo de contrato ou negócio, mas como as minhas máquinas dependem diretamente da parte de fresa, nós fazemos essa indicação aí, essa propaganda gratuita, que eu acho que as coisas boas têm que ser mostradas, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, você vai fazer esse corte desse coração aqui, ó. Você faz o quê? Você escolhe a fresa
vamos supor que a gente vai trabalhar aí com uma fresa, ó, de 0,3 milímetros, que é uma fresa que eu adquiri com eles, tá? Essa fresa está chegando. É uma fresa 0,3 milímetros. Ó, ela tem de ponta aqui 0,3 milímetros. Tá vendo? O que isso significa? Que quando você for fazer esse corte, você consegue fazer esse corte com 0,3 milímetros. É menor perca de material. Para você que está usinando ouro, por exemplo, se você colocar uma fresa muito grande, o cavaco que ela vai gerar vai ser muito grande. Então, quando você coloca uma fresa mais fina para você fazer o corte, embora a velocidade de avanço e rebaixo seja menor, você perde menos material no processo da usinagem, tá? E como essa fresa é uma fresa de altíssima precisão, ok? Ó, ela tem 0,6 mm de espessura de corte e 3 mm de área de corte aqui embaixo. Então você consegue fazer esse corte aqui indo por passadas. Ela vai passar uma vez, vai passar outra vez e vai rebaixando, tá? Fresa de gravação. A fresa de gravação, para você fazer esse tipo de trabalho aqui, ó, que você... por exemplo, esse trabalho aqui, ó. Esse tipo de trabalho é feito com uma fresa de gravação. Você pode até utilizar uma fresa dessa também se você quiser deixar reto. Se você quiser deixar um V, por exemplo, a parte mais... com chanfro em V, a parte de baixo, você vai utilizar esse tipo de fresa aqui, tá? Nós usinamos algumas alianças já aqui, mostramos em outras videoaulas, mas hoje nós vamos ensinar vocês a fazer uma gravação de um cachorro com duas patas do lado, na aliança que está aqui no nosso quarto eixo. Tá? Nós vamos utilizar então uma fresa de gravação de V-flat, que é esse tipo de fresa aqui, de 0,1, tá? Com 10 graus de abertura, ok? É só procurar a fresa aqui, ela tem 0,1 com 10 graus de abertura, e é uma fresa tipo essa aqui, ó, que nós vamos utilizar. Ela já está no nosso equipamento. A única diferença é que essa fresa que nós estamos aqui no nosso equipamento, ela é uma fresa piramidal, e essa aqui é uma fresa flat, que é chamado. Elas são basicamente o mesmo tipo de fresa, tá? Elas têm a mesma funcionalidade e o mesmo preço. A única coisa que eu tenho essa fresa já aqui, e se caso vocês forem comprar, vocês podem comprar essa fresa aqui flat, tá? Que ela já está, ela é a mesma fresa que nós vamos utilizar nessa parte da videoaula. Bom, vamos dar prosseguimento aqui. Quando você compra o nosso quarto eixo exclusivamente para os clientes da CNC H3N, você vai receber essa tabela aqui do Excel. E essa tabela aqui é de suma importância para você conseguir programar a sua máquina, tá? O porquê disso? Nós vamos precisar saber o diâmetro externo da sua aliança, o diâmetro mais externo possível, a parte mais fora da aliança, tá? Porque existem vários tipos de aliança, né? Como nós vimos aqui, são alianças que elas são retas, alianças que elas são abauladas, e a máquina precisa saber como que a sua aliança é para que ela possa fazer o corte, porque ela vai ter que vir se contornando de acordo com o que você está trabalhando. E para isso nós vamos utilizar o auto level. E outra coisa, como a aliança existem vários diâmetros diferentes, você precisa configurar a máquina para ela poder saber isso. E essa aqui é uma tabela de auxílio para você poder fazer a configuração no Articam para o desenho, tá? Nossos clientes, nós ensinamos a eles a desenharem linear. Significa que a gente não vai desenhar a aliança no círculo. Nós vamos desenhar a aliança como se ela fosse uma linha reta. E essa tabela que já está preparada para poder fazer essa conversão, ok? Então assim, a aliança que nós temos aqui posicionada, ela tem uma aliança que ela tem de diâmetro externo, que é essa área externa maior, de 22,97 milímetros. Tá? Ela já me deu aqui que o perímetro deu 72,162. Então, se eu cortasse um pedacinho desse aro e esticasse a aliança, ele teria 72,162 milímetros de comprimento, ok? E o passo que nós vamos utilizar na nossa CNC H3N. Bom, aqui na aliança, deixa eu fechar aqui e fazer de novo, nós vamos usinar justamente esse cachorro aqui com essas duas patas, tá? Então, vou vir aqui, vou clicar aqui em novo, vou clicar um novo modelo. Aquele valor que nós achamos previamente de 72,162 milímetros, nós vamos colocar ele aqui no eixo Y, tá? E no eixo X, nós vamos colocar a largura da aliança, quanto que ela tem lateralmente.
Aqui vai ser o seguinte, por que que eu não vou colocar o valor total aqui? Como a gente viu aqui, as alianças, alguns modelos, por exemplo, que ela não tem a peça inteira cortada. Como é o caso, vamos supor que a gente fosse fazer somente esse coração aqui. Não tem o porquê eu configurar a aliança toda, se eu só quero fazer só esse pedaço. Tá? Isso demora muito no autolevel. Ó, só esse pedaço aqui, ó. Eu não quero usinar o resto. Vamos supor aqui que eu vou fazer alguma coisa que não precise fazer inteiro. Eu quero desenhar só esse coração. Não quero desenhar o resto do batimento cardíaco. Esse tipo de trabalho assim. Então eu só vou colocar aqui basicamente o tamanho que eu vou trabalhar, que seria 20 por 5.4. Eu vou fazer de novo essa parte aqui para vocês conseguirem ver, tá? E vou colocar para trabalhar então mais à esquerda e mais para trás possível. E a largura da aliança, né, que seria quanto que ela tem de largura, 5.4 milímetros. Eu só vou trabalhar numa área de 20 milímetros. Eu não vou fazer mais do que isso, porque eu não quero usinar essa aliança inteira. Eu só quero fazer um detalhe somente numa partezinha dela. Tá? Vocês vão entender melhor isso aqui na parte de execução. Eu vou apertar OK e vou fazer o desenho todo de novo. Tá? Então, vamos dar início aqui agora à parte de configuração utilizando vetores prontos. Eu vou pegar um vetor aqui, 2 vetores que nós temos prontos, que nós baixamos na internet. Tá? Fizemos a vetorização dele. Tem um vídeo aula explicando como fazer isso. Para essa aqui não ficar tão longa, eu vou fazer direto, pegar o vetor como se ele já fosse pronto. Para você que é cliente aí da CNC H3N, você pode solicitar para a gente um banco de dados de vetores, que a gente tem alguns, e a gente já vai fazer a importação direta. Então eu vou clicar aqui em vetor, vou importar, e vou importar a primeira coisa o vetor do cachorro. Tá? Vou apertar OK aqui, e ele vai perguntar para mim aonde colocar esse vetor. Eu já dei OK. E aqui é o seguinte, o vetor não carregou, mas na verdade ele está tão grande que a gente não está nem enxergando ele. Ó. Ele está muito grande de referência à aliança. Nós vamos clicar aqui, tá? E é aqui que nós ajustamos o tamanho do vetor. Eu vou colocar aqui como 0.7, que ele vai dar mais ou menos o tamanho que eu quero. E vou rotacionar esse vetor 90 graus. Tá? Vou dar um aplicar, ó. Ele já rotacionou para mim 90 graus. É assim que a gente coloca a visão, a vista que nós vamos ter é exatamente essa. Essa aqui seria a parte do dedo e essa aqui branca é como se você estivesse olhando a aliança por cima, ok? Então aqui agora nós precisamos colocar esse vetor aqui exatamente no meio, porque nós vamos trabalhar com uma pata de um lado e uma pata de um outro. Eu quero deixar as distâncias equivalentes, tá? Então eu vou vir aqui, vou adicionar o guia em Y e o guia em X, tá? Como nós sabemos aqui, ó, para quem não consegue ver essa escala no seu Articam, é só você vir aqui em vista e colocar aqui, ó, exibir réguas, tá? Ele exibe as réguas. Então, como nós colocamos 5.4, que tem aqui, ó, você vai dando zoom, ele vai te mostrando, e esse cara aqui tá com 20, eu sei aonde estão as posições, tá? Então, esse aqui, eu quero colocar ele com 10, porque eu deixei isso aqui com 20, e esse aqui nós vamos colocar aqui no meio, tá? Eu vou fazer a conta aqui fácil, ok? Vai dar o valor aqui que nós vamos colocar, vai ser 5.4 por 2, ok? Que vai dar 2.7. Então a gente vai vir aqui, dar um zoom, seleciona aqui e coloca 2.7, tá? Vou selecionar aqui o vetor completo. Você poderia vir aqui agora e saber, ó, como a gente já sabe as posições aqui, ó, você poderia vir, tá vendo? Ó, ele já está dando a origem aqui pra gente, ó, dessa posição, entendeu? Então, olha como é que ele já está. Para mim, ele já está no meio. Se você colocasse isso aqui para cima, por exemplo, ó, ele ia começar a fazer a modificação da posição que está esse vetor aqui. E vetor é onde que a máquina vai poder passar em cima, tá? Continuando aqui. Nós vamos agora fazer a importação das duas patas. Então, pata, vetor de coração. Mais uma vez eu vou apertar OK, ele está perguntando onde que ele vai colocar. E mais uma vez, eu dando um zoom para trás, eu já vejo que isso aqui está muito grande. Tá? Eu sei que o vetor está importado aqui porque eu cliquei para fazer a importação. E vou colocar aqui 0.3 milímetros. Olha aqui ele aqui, ó. Vou rotacionar ele então 90 graus, novamente. Tá? E dessa vez eu vou vir, depois que eu rotacionei, vou apertar aqui. E eu vou vir e vou trazer ele para baixo, ó.
Se eu der um zoom para trás, ele vai mais rápido um pouco. Ó. Tá? Estou indo com o teclado mesmo para baixo. Ok? Eu vou encostar ele aqui nessa borda. Vou apertar aqui com o botão direito. Vou colocar copiar. Vou clicar aqui com o botão direito de novo e colocar colar. Tá? Ele colou o vetor um em cima do outro. Se eu apertar para cima aqui agora, ó, um vetor ficou, o outro está vindo. Vou dar um zoom para trás para ele ir mais rápido, sem mexer a altura. E vou dar um zoom para frente. Para poder colocar aqui. Ok? Então, estão alinhados os dois vetores. Tá? Eu posso vir aqui e tirar essa linha de centro, mas eu vou deixar ela aqui para a gente poder somente se guiar. Bom, agora a próxima parte vai ser a configuração. Como eu falei, eu não estou com a fresa agora aqui, nesse momento, que minha fresa ainda está chegando, a fresa de desbaste. Nós estamos com a fresa de fazer gravação aqui na máquina. Tá? Então, eu vou fazer uma gravação com esse vetor aqui. Você poderia muito bem utilizar uma fresa de desbaste aqui, aquela fresinha com a ponta de 0,3 mm para fazer o corte aqui passante. Tá? Mas no nosso caso, eu vou fazer um rebaixo nessa peça aqui. Dentro dessa patinha. Vou clicar aqui, vou apertar o Shift no teclado e vou tirar esse coração aqui do meio, tá? No teclado ainda vou apertar Ctrl G. Ctrl G é para ele poder juntar os vetores que eu selecionei. Isso aqui é um vetor, isso aqui é um vetor, isso aqui é um vetor, agora isso aqui faz parte de um conjunto. Então vou fazer a mesma coisa aqui no de baixo. Vou selecionar todo mundo, apertei Shift e vou desselecionar esse cara. Teclado, Ctrl G, coloquei todo mundo. E agora é o seguinte, eu vou juntar esses dois vetores. Então, porque são a mesma coisa que eu vou trabalhar. Vou pegar esse vetor, vou pegar esse outro vetor aqui e vou apertar Ctrl G nos dois. Ok? Bom, agora aqui é o seguinte. Vamos trabalhar agora aqui com a parte de desbaste dessa área aqui. Ó. Vou vir aqui em percurso, novo percurso, vou fazer um desbaste. Quanto que eu vou aprofundar? 0,1 milímetro. Podia até ser um pouquinho menos, mas eu vou começar aqui com 0,1 para ele ficar bem marcado, tá? Vou vir aqui, vou selecionar a fresa. Como eu falei, nós estamos utilizando uma fresa flat de 15 graus aqui no caso, que já está configurado, tá? É aquela fresa 0,1 15 graus. As configurações dessa fresa aqui nós passamos para trabalhar dessa forma. Tá? Vou dar um OK. Vou clicar aqui em selecionar, ele já deu a fresa. Vou pedir para ele fazer o formato offset, porque eu não gosto de fazer o raster, porque algumas vezes ele deixa a rebarba. O offset é o que tem o melhor acabamento. Não vou selecionar rampa, porque o movimento é muito curto de descida. O Z seguro, 2 mm. Z inicial, vou colocar 2 mm também. Tá? Espessura do material. Aqui você tem que ver a espessura que é a sua aliança. Isso aqui é nada mais para você conseguir ver o que ela vai fazer. Se você tivesse com a aliança certinha, medido a espessura da aliança, você pode vir aqui completar. A nossa aliança aqui, ela tem aproximadamente 2,3 milímetros, tá? Vou colocar aqui 2,3 milímetros e vou escrever o que ele está fazendo. Então, vou colocar aqui, desbaste pata. E aqui é o seguinte, aqui eu tenho que selecionar esse vetor, que é o vetor que eu quero, e eu não quero que ele desbaste a parte interna. Então, nessa função desbaste aqui, ó, que você tem, está escrito aqui, vetores selecionados. Então, eu vou selecionar os vetores que eu selecionei e vou selecionar, inclusive, o coração. Tá vendo? Por quê? Aonde não tem vetor na parte interna, ele vai usinar por inteiro. Aonde tem um vetor na parte interna, ele vai usinar da parte de fora. Ah, Bruno, mas eu queria usinar só o coração, só o rebaixo, só no coração. Então, você tira tudo e seleciona somente o coração. Aí ele usina a parte de dentro. Se você selecionar esse cara e esse aqui, ele vai pegar as fronteiras. Ou seja, a parte externa desse e a parte interna desse. Mesma coisa aqui então. A parte interna e a parte externa. Beleza? Então, vamos continuar aqui. Ó. Vou vir aqui e vou clicar em calcular agora. Fresa selecionada, espessura selecionada. Ó, ele não vai usinar, então, para mim, o coração, tá? Então, essa parte aqui do desbaste das duas mãos, das duas patinhas, estão feitas, tá? Eu não vou trabalhar, então, com a mão. Eu poderia vir aqui fazer um corte passante, né? Para ficar aquele rebaixozinho. Nós não temos, como eu falei, a fresa para isso. Então, agora aqui, eu vou vir e vou pedir para ele fazer nessa parte aqui e nessa parte, Shift, tá? Essas duas partes internas. O que eu vou pedir para ele fazer? Tá? Aqui é o seguinte, ó. Aqui você pode ver que tem dois vetores. Ó. Tem o vetor mais externo e o vetor mais interno, que está separado por partes. Então, no vetor mais externo, eu vou pedir para ele fazer agora
um perfil, que nada mais é do que passar a fresa em cima dessa parte mais externa. E nessa partezinha aqui do nariz e dos olhos, eu vou pedir para ele fazer um rebaixo de leve, tá? Apenas para visualização, para a gente poder ver o que é possível fazer com a ferramenta. Vai da criatividade daí de cada um. Vou clicar aqui então em percurso e vou fazer um perfil. Aonde? Ao longo do vetor. Você poderia colocar para ele fazer por dentro, que ele vai passar a fresa aqui por dentro para dar para a fronteira da fresa ficar nessa ponta. Você poderia passar a fresa por fora, ele vai passar a fresa por fora deixando essa fronteira como ponta, e você pode fazer ao longo que ele vai passar a fresa em cima, que é o nosso caso. A fresa aqui então eu vou pedir para ela baixar 0,05 milímetros, nada mais que isso, somente para ele fazer uma marcação. Vou selecionar a mesma fresa, tá? Não vou colocar movimento de rampa, ok? E não preciso configurar mais nada, apenas eu vou escrever aqui, ó, perfil cachorro, tá? Eu poderia vir aqui e escolher mais vetores para ele fazer? Poderia, por sinal já vamos fazer isso. Eu quero que ele faça esse vetor, estou com o Shift apertado aqui no teclado, eu quero que ele faça esse vetor, eu quero que ele faça esse, eu quero que ele faça o vetor daqui também, eu quero que ele faça inclusive esse vetor. Eu vou fazer todos os vetores aqui, menos os olhos, que os olhos eu também quero que ele faça um rebaixo, tá? Eu quero que ele faça um vetor, por exemplo, nessas... Estou com o Shift ainda apertado aqui no teclado, as sardinhas do cachorro, tá? E vou fazer esse vetor aqui também na parte interna dos olhos. O que eu quero fazer depois, então? Os olhos e o nariz eu vou pedir para ele rebaixar um pouquinho, tá? Perfil cachorro, cliquei aqui, ele já mudou a cor aqui para mim, ó. Então, vou agora fazer o rebaixo do nariz e dos dois olhos. Percurso, novo percurso, perfil. Tá? Quanto que eu vou rebaixar? Esse aqui eu vou rebaixar a 0,05. Mas o que eu quero é que ele rebaixe a peça inteira. Não quero somente que ele faça o perfil em volta. Tá? Então eu vou selecionar a mesma fresa. A V Flash de novo. Perfil Offset. Tá? Vou colocar aqui. Aqui já está as configurações anteriores. Ok? A única coisa que eu vou fazer aqui agora. Eu vou selecionar esse. Com o Shift apertado vou selecionar esse. Tá? Ainda com o Shift apertado, esse, ok? Aqui tem um pequeno probleminha que foi o seguinte, até legal fazer isso aqui que vai dar para ver melhor. Como a gente já fez o vetor aqui em cima, o certo seria você dar um zoom e selecionar a linha, tá? Quando eu dou um zoom para trás e aperto e ele selecionar o vetor, isso vai dar um erro no Articam, ok? Você não pode selecionar vetores para eles serem como fronteiras. Você não pode selecionar, caminhos da CNC já feitos para serem como fronteiras. Tem que ser vetores. Então aqui no caso, eu vou dar um zoom. E tá vendo que o vermelho é onde está o caminho da CNC. E o preto é o que eu quero de vetor, que é o vetor do desenho. Então eu vou selecionar esse, vou deixar o Shift apertado, vou selecionar esse aqui também, tá? Tô dando um zoom para trás e um para frente, ó. Vou dar um zoom de novo aqui, selecionei de novo o caminho que eu quero, e não o caminho da CNC. E selecionar esse cara aqui e esse aqui, tá? Então aqui já está tudo configurado. Vou clicar aqui e vou colocar aqui, desbaste cachorro. Se habitue a escrever o que vai fazer a fresa, porque daí você consegue salvar esse documento e você sabe o que editar depois, tá? Vou pedir para ele calcular, ó, ele já fez o cálculo para mim. Então ele fez o cálculo para poder fazer todo o desbaste, tá? Com a fresa correspondente aqui, sem passar dentro do olho. Mas como que vai ficar isso aqui na prática? Então vamos fazer aqui, ó. A gente vai clicar aqui no percurso, botão direito, simular todos os percursos. Aqui ele já me deu a espessura do material que a gente já tinha colocado. Eu vou deixar o detalhe aqui padrão e vou pedir para ele simular, tá? Ele vai passar a fresa e olha como é que vai ficar nosso desenho. Tá vendo aqui, ó? Bruno, mas eu queria deixar isso aqui com mais acabamento ainda. Isso aqui é parte para a gente conseguir somente ver, tá? Como nós estamos trabalhando com a fresa em V, ela não é uma fresa, reta, tá? Ela sempre vai passar aqui, ó, ela vai deixar uma rebarba, ok? Porque essa aqui não foi uma fresa para desbaste. Fresa para desbaste, quando você quer fazer um desbaste mesmo, você tem que usar esse tipo de fresa aqui, ó, porque a ponta dela é reta, tá? Se ela não for reta, ela é pouca coisa baulada. Agora nós estamos trabalhando com uma fresa desse tipo aqui, ó.
Eu fiz isso aqui propositalmente para vocês verem como vai ficar o desenho. Ó, nós estamos trabalhando com uma fresa desse tipo aqui. Não tem como ela fazer o acabamento daquilo lá ficar liso, reto, porque ela é uma ponta. E essa aqui é a fresa certa para você fazer esse trabalho. Mas eu vou executar com essa fresa, aqui mesmo, com a flat, do jeito que ela está aqui, para a gente ver como é que fica. Tá? Mas olha aqui, ó. Olha como é que ela vai deixar algumas pontinhas. Entendeu? Mas o olho do cachorro está exatamente como nós pedimos. Ó. Exatamente como a gente pediu. Certo? Então, essa aqui é a primeira parte da nossa videoaula. Agora nós vamos para a parte de execução. Para quem ainda não é inscrito no canal, se inscrevam. Ativem as notificações. E para você que queira adquirir a nossa CNCH3N, para ter mais videoaulas inclusive, só entrar em contato aí com a gente ou através do nosso site www.h3n.com.br. Valeu, galera. Então, até a próxima videoaula.